Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre astrologia e a mitologia dos signos. E quando eu falo em mitologia, é importante, que eu pense o que é que ela traz, qual é o entendimento que ela me possibilita. Ela vai trazer a compreensão dos conceitos, das ideias, das diferentes maneiras de ver a vida e o universo, explicando sobre a realidade, o modo de viver e pensar, e também nos tranquilizando frente a algumas situações das quais não temos as explicações, pois ela vai trazer significado ao mundo. Então, o tentar, o ousar, o falhar, o agir, o fazer, contido em todos esses mitos sobre os quais estamos conversando, tudo isso vai trazendo um sentido para a nossa vida. Vamos refletir aí um pouquinho sobre isso. E aí eu também pergunto, o que é a mitologia versus a astrologia? Qual é essa relação? Então eu posso entender, que a mitologia vai auxiliar na compreensão do evento celeste e a sua conexão aqui com a nossa vida, no mundo, na nossa jornada. Auxilia também o entendimento das características dos signos, os seus comportamentos e o seu modo de agir, nos inspirando a compreender, a entender a energia de cada signo e seus atributos. Tudo isso faz dessa combinação uma combinação muito explosiva que você pode utilizar sempre, é lógico, a seu favor, pensando aí nas possibilidades de levar uma vida mais adequada, coerente, com muito sucesso e felicidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Gêmeos, da mitologia que traz aí esse signo. E quando eu falo do mito de Gêmeos, eu estou falando de Castor e Pólux. Gente, eles são irmãos gêmeos e foram concebidos de uma maneira bem diferente, hein? Eles nascem então de Leda e de Tíndaro, o famoso rei de Esparta. E sabe o que vai acontecer? O Zeus viu um dia Leda na beira do lago e ficou extremamente apaixonado por ela, porque ela era dona de uma grande beleza. E aí, Leda, que era uma mulher muito séria, muito contida, não deu bola para os Zeus, pessoal? O que ele vai fazer? Ele vai disfarçar-se de cisne para seduzi-la. E aí, fingindo ser então esse animal, ele se refugia nos braços dela e ela engravida. Mas ela vai engravidar, enfim, de ambos ao mesmo tempo, pois nessa mesma noite, que era o dia do seu casamento, a noite de núpcias, ela se deita com o seu marido, o Tíndaro. Passado um período de tempo, então a Leda ela vai colocar 2 ovos, uns de Zeus e o outro de Tíndaro. Do ovo de Zeus, o ovo divino, vão nascer Pólux e Helena, a famosa Helena de Troia. E do ovo de Tíndaro, o humano, vão nascer Castor e Clitemnestra. Então eu vou ter nessa primeira dupla de Gêmeos, Pólux e Helena, os imortais. E nessa segunda dupla dos Gêmeos, Castor e Clitemnestra, os mortais, filhos de Tíndaro. Mas olha, vamos dar destaque para o Pólux e para o Castor? Porque aqui a gente está falando mais de Gêmeos, não é isso? Então essa dupla é conhecida como os Dioscuros, filhos de Zeus, são grandes guerreiros. Castor é um grande soldado e Pólux um exímio lutador. Gente, ele lutava o pugilato, que dá origem ao boxe, mas era o melhor lutador do mundo. E aí, avançando nessa história, os gêmeos vão crescendo, afinal o Tíndaro ele adota, Helena e Pólux, tratando como filhos, e se tornam jovens. Nessa ocasião, o Tíndaro, que também tinha 2 irmãos, vai celebrar o noivado de Idas e Liceu, que são 2 sobrinhos, com Hilária e Febe, que são as 2 outras sobrinhas, filhos desses 2 irmãos.
Porém, o Castor e o Pólux, eles vão arquitetar um plano e vão sequestrar e vão casar-se com Hilária e Febe antes das núpcias de Idas e Liceu. Isso vai promover um grande rebuliço, uma briga, uma discussão, uma problemática muito grande. E aí os irmãos Linceu e Idas se ajudam e Idas localiza e mata Castor, enquanto que Pólux mata Linceu numa crise de vingança. E quando Idas ataca Pólux, ele é morto por Zeus, fulminado. Então, após a morte de Castor, Pólux tinha duas opções. Ele poderia ir ao Olimpo, pois era imortal, levar a sua vida de Deus, ou então dividir a sua imortalidade com o irmão. E esse é o desejo que ele expressa para seu pai Zeus. E assim foi feito. Então, alternando-se entre o Olimpo e o Hades, permanecem os dois irmãos. Apesar da história ser uma história um pouco confusa, ela é muito explicativa no sentido de que temos um aspecto extremamente importante nessa mitologia, que é a fala da dualidade. E toda a narrativa traz esse entendimento da dualidade. Então são dois ovos, 4 filhos, 2 irmãos de Tíndaro, 2 primos, 2 primas. A tudo vai se dando esse sentido de que um não existiria sem o outro. Então, até quando falamos da possibilidade, de Pólux, a divisão da imortalidade com o próprio irmão, o que os leva então a essa dança, a essa alternância entre o Olimpo e o Hades. Eu poderia dizer o céu ou o inferno, ou então a alternância entre o que é humano e o que é divino. E aí nós entendemos as passagens da nossa vida, aquele momento onde estamos mais positivos, aquele momento onde não estamos tão positivos assim, e a passagem dos nossos sentimentos, essas viradas que vão ocorrendo. Então, quando eu falo de dualidade, eu vou levar esse tema ao entendimento da razão e do coração. Porém, um não vive sem o outro, caminhando juntos. Também é muito importante pensarmos na parceria. Gente, é indiscutível a parceria das duplas aqui. Vocês observaram? Os 2 irmãos vão casar com as 2 irmãs e aí os 2 primos roubam as noivas e se casam antes, desse casamento. Então é indiscutível essa parceria, essa necessidade da contrapartida, do amor. Então, quando a gente vê Castor e Pólux, a gente pensa nessa parceria do amor, aquilo que transcende a vida e divide a imortalidade. Tudo isso existe devido à negociação, à persuasão e à própria versatilidade, porque quando Zeus, então, chega para Pólux e diz: filho, então vamos ascender ali ao Olimpo, o que vai acontecer? Ele se nega e diz: pai, eu não vou deixar o meu irmão. Poderíamos dividir a minha imortalidade? Então é a grande necessidade, é aquilo que transcende realmente o que é, vamos dizer, mais prático naquele momento, mais viável, e estabelece assim a possibilidade de uma negociação que, se trazido para a nossa vida atual, tem todo sentido. Talvez a gente não consiga sobreviver, e expressar quem realmente nós somos e aquilo que nós queremos se nós não negociarmos, se nós não tivermos persuasão, se nós não tivermos versatilidade. Reflete aí, esse item é muito, muito importante. Traz também o aspecto da jovialidade, quebrando as regras. Você vê, essa situação do rapto das noivas é em relação realmente às noivas ou em relação aos primos? Então eles pregam essa peça, eles se colocam nessa situação de fazer aquilo que não havia sido pensado. A gente está falando aqui de uma astúcia, de uma destreza que está contida nessa jovialidade. E esse humor, então, apimentado, até meio negro, mas aí a gente se refere àquela dança, vocês lembram? Entre o Olimpo e o Hades. Então, a dualidade. Então, um anjinho e um demoninho, pessoal? Isso tudo vai condensando
trazendo esse ar da destreza, daquilo que é muito rápido, né? E realçado, aqui não posso deixar de fazer esse comentário, pelo seu regente. Então, o regente é Hermes, conhecido também como Mercúrio, também considerado o deus dos ladrões, dos malandros e dos trapaceiros. Então, é o Hermes grego e o Mercúrio romano. E vai trazendo esse entendimento para toda a nossa vida. Na verdade, né, da necessidade de muitas vezes não enganar, mas ter aquela flexibilidade, ter aquele jogo de cintura que só a malícia pode trazer para nós. Pensa bastante nisso, eu acredito que vai te ajudar nas questões da sua caminhada. Pessoal, o que nós falamos aqui nesse momento é a tradução da alma dos Gêmeos, o que nos inspira e nos dá impulso para a nossa jornada. Não se esqueçam disso e também não vão se esquecer que todos nós temos essa energia. Em maior ou menor quantidade, ela vai estar presente em alguma área da sua vida. Fica aí essa reflexão e até a próxima. Muito obrigada. Beijo!